Olá, bem-vindo ao Luterano Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada de fé. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe algo da sua vida, um motivo de oração, comente também a mensagem de hoje. Você pode também enviar o link deste culto para teus familiares, conhecidos e amigos, para que eles também possam ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, nos diz o seguinte: será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O cansaço e o estresse estão cada vez mais presentes na vida cotidiana. Aquele cansaço que não se desfaz com uma ou duas boas noites de sono. Um cansaço que provoca desânimo, esse cansaço que nos afasta de Deus à medida que não conseguimos mais perceber a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Essa bondade e misericórdia que estão presentes na nossa vida. Não ignore nem despreze a Deus. Procure encontrar a Deus além do teu cansaço, reconhecendo assim o seu pecado, as suas fraquezas e as suas dificuldades. Convido para você me acompanhar no momento de oração. Senhor, o nosso cansaço, o nosso desânimo nos afasta de Ti. Muitas vezes desanimados, muitas vezes, Senhor, cansados, nós não buscamos a Tua presença quando mais precisamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe afastar de Ti. Sei que o Senhor não se afasta de nós, sei que o Senhor não nos abandona, mas nós, Senhor, muitas vezes acabamos caminhando longe da Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos acolhe. Senhor, alivia o nosso peso, nos dá, Senhor, sabedoria para lidar com as demandas da vida. Ó Deus, perdão, porque se de alguma forma nós temos Te deixado de lado, Te abandonado. Ó Deus, tem misericórdia, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é paciente com você. Ele é rico em bondade e misericórdia. É isso que o texto diz. Por isso descansa, confia tuas preocupações, teus problemas, tuas dores ao Senhor, porque Ele cuida de você. Vamos ouvir uma música que fala justamente desse cuidado e dessa misericórdia de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas
sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Não há dúvida de que estamos vivos e de que um dia nós vamos morrer. São dois fatos inegociáveis com os quais nós temos que lidar durante toda a nossa vida. No entanto, eles são também misteriosos e difíceis de definir. Então, como discípulos de Jesus, nosso desafio é olhar para a morte não como o término da vida, mas como uma porta, uma entrada para a vida. E a Bíblia nos apresenta essa vida abundante através de Jesus Cristo. E depois ela enfatiza que a condição para experimentar essa vida abundante é justamente a morte. Ou seja, a Bíblia nos promete a vida por meio da morte. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz que os cristãos são um povo ressurreto dentre os mortos. Bem, para entender esse paradoxo do cristianismo, nós vamos olhar para 5 situações diferentes da vida onde esse paradoxo se faz presente. Primeiro é na nossa própria salvação. Em Romanos, no capítulo 6, nos versículos de 8 a 11, está escrito: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque, morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A salvação, ela é normalmente representada em termos de vida. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o dom de Deus é a vida eterna. O apóstolo João explica na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 12, que aquele que tem o Filho tem a vida. Mas a morte é a única forma de entrar nessa vida, do qual os apóstolos estão falando. E a razão para isso é muito clara. Há uma barreira na comunhão, na nossa comunhão com Deus. E essa barreira, ela é o próprio pecado. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, em toda a Bíblia, o pecado e a morte, eles são igualmente considerados como uma ofensa a Deus, uma ofensa que merece uma punição. Por isso, Deus veio até nós por meio de Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar, ele se apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte. Nós, então, somos pecadores e o salário do pecado é a morte.
nós merecemos morrer. Porém, Jesus morreu em nosso lugar. A simples declaração de que Cristo morreu pelos nossos pecados é suficiente. Ou seja, a salvação, ela é declarativa, ela não é obra humana, mas a salvação ela é dada por Deus, é declarada a partir da fé, né? Nós temos o perdão dos nossos pecados a partir da morte de Cristo. Então Jesus não possuía pecados próprios pelos quais ele precisasse morrer, né? Ele não precisava ser condenado, mas ele morreu então em nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados. Mas a morte de Cristo, por si só, não pode nos trazer vida se nós não aceitamos essa graça, esse presente, esse benefício. E é justamente pela fé, interiormente, e pelo batismo, externamente, que nós nos tornamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, nós morremos e ressuscitamos com Ele. Portanto, como diz Romanos capítulo 6, versículo 11, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora, isso não significa que nós estamos imunes ao pecado, mas que, sendo unidos com Cristo, na fé em Cristo, os benefícios da sua morte se tornaram os nossos benefícios. Assim, nós estamos vivos para Deus, vivos por intermédio da morte de Jesus. A morte de Jesus nos traz a vida. Bom, assim como na salvação, o mesmo princípio de vida por meio da morte acontece na jornada do discipulado. O próprio Jesus apresenta esse paradoxo ao convocar a multidão para segui-lo. Ali diz o texto que, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, quando Jesus carrega a sua cruz, ele é reconhecido como um criminoso condenado a caminho da sua execução. Isso porque os romanos obrigavam os sentenciados a carregar a cruz até o lugar né, da crucificação. Então não havia dúvidas naquele momento em que Jesus estava carregando a cruz em direção ao Calvário de que ele era uma pessoa condenada. E essa imagem dramática é que Jesus usa para representar ou para ilustrar algo muito importante na nossa caminhada do discipulado, que é a autonegação. Mas o que significa isso? Se nós estamos seguindo a Jesus, existe apenas um lugar para o qual nós podemos estar indo, que é a morte do apego por si mesmo. Dietrich Bonhoeffer escreve no livro Discipulado: quando Cristo chama uma pessoa, ela convida essa pessoa para vir e morrer. Além disso, de acordo com Lucas, devemos tomar nossa cruz todos os dias. E se não o fizermos, não poderemos ser seus discípulos. Então, esse ensinamento, ele entra em choque com o pensamento dominante da sociedade contemporânea, que enfatiza a importância da performance e da autorrealização como meios para descobrir e construir a verdadeira identidade. Essa busca incessante por autorrealização acaba, na verdade, produzindo uma crise de gratificação e uma insaciedade em relação a conquistas que a gente possa adquirir, por maiores que elas sejam. Então, uma angústia constante, uma ansiedade, uma necessidade cada vez maior de encontrar significado. Para ficar mais claro isso, nós podemos assim parafrasear o versículo 35, versículo que trouxe antes, da seguinte forma: quem estiver determinado a se apegar a si próprio e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se e se entregar à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará e descobrirá a sua verdadeira identidade. Assim, Jesus promete a verdadeira autodescoberta pelo preço da autonegação, a verdadeira vida pelo preço da morte. O apóstolo Paulo foi cuidadoso ao trabalhar esse ensino de Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele declara que foi crucificado com Cristo
E no capítulo 5, versículo 24, ele diz que todos que pertencem a Cristo crucificaram suas naturezas caídas com todas as suas paixões e desejos. Isso é a mortificação, ou seja, sentenciar a morte ou repudiar a nossa natureza caída e autopermissiva. A declaração mais clara de Paulo a esse respeito está em Romanos capítulo 8, versículo 13, onde ele diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Então, a única maneira de vivenciarmos a plenitude da vida é morrendo. Ou melhor, sentenciando a morte, crucificando, ou seja, renunciando completamente à nossa natureza autopermissiva e todos os seus desejos. Ou seja, a autonegação. Não a negação da identidade, mas a negação desse desejo de satisfazer todas as necessidades pessoais, essa autojustificação, essa autorregulação, essa autossuficiência, esse autodesempenho, ou seja, o centro não sou eu. O eu precisa morrer, né, para que Cristo possa viver em mim. A terceira área da qual o princípio da vida mediante a morte opera é a área das missões. Apesar de o sofrimento ser um aspecto indispensável na missão, sempre presente na missão, ele é frequentemente subestimado. Portanto, a gente precisa compreender a base bíblica da morte, né, na missão, ou do sofrimento na missão. Bem, o profeta Isaías, nos capítulos 42 até o 53, apresenta o perfil do servo do Senhor. Ali ele diz que o chamado do servo do Senhor é para trazer a luz da salvação às nações. Porém, em primeiro lugar, ele deve suportar o escárnio e a perseguição. Antes de poder causar admiração para as nações, ele será desprezado e rejeitado por outros e oferecerá a sua vida à morte. Jesus tinha convicção de que ele era aquele que cumpriria as profecias do servo sofredor de Isaías e falou da necessidade do sofrimento na sua missão. Quando alguns gregos, por exemplo, foram até Filipe querendo ver Jesus, conversar com Jesus, Jesus disse o seguinte: olha, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, ele a conservará para a vida eterna. Então, apesar de não ser no contexto de missão, mas no contexto do discipulado, Jesus usa a linguagem de vida e morte e enfatiza que a morte é o caminho para a vida. Somente por meio da sua morte, o evangelho seria anunciado ao mundo todo. A morte é o caminho para a frutificação. A menos que morra, a semente ela vai permanecer sozinha. Porém, se ela morrer, ela se multiplica. Foi assim com Jesus, foi assim com o início da comunidade cristã. Aquele que me serve, siga-me. Aquele que quer me seguir, precisa morrer. A história da igreja cristã tem sido construída por missionários ousados ao longo de todos os séculos. Missionários que arriscaram a vida por amor ao evangelho e que, como resultado, eles viram a igreja crescer. Um bom exemplo é quando os comunistas assumiram o poder na China, todos os missionários estrangeiros eles foram expulsos. Então acreditava-se naquele momento que havia aproximadamente 1 milhão de cristãos protestantes. E como é que esses cristãos vão ficar agora sozinhos, sem os missionários? Bem, hoje estima-se que existem pelo menos 100 milhões de cristãos na China. Números oficiais do governo chinês são em torno de 25 milhões. Então, como é que isso é possível? Como é que, sem os missionários, com a perseguição, com a proibição dos encontros, dos grandes encontros de cristãos, é possível que essa igreja tenha crescido tanto ao longo das últimas décadas? Bom, John Stott diz em seu livro que a razão para o crescimento da igreja na China
e para esse avivamento espiritual muito genuíno em muitas áreas daquele país, tem ligação direta com a teologia da cruz. A mensagem integral da igreja chinesa é de que Deus usa o sofrimento e a pregação do Cristo crucificado para gerar avivamento e edificar aquela igreja. Será que nós, aqui do Brasil, ainda estamos dispostos a nos envolvermos nessa missão, nessa propagação do Evangelho? Só que estamos dispostos a ouvir essa mensagem? A igreja chinesa ela tem andado no caminho da cruz. A vida e morte dos mártires ali nos anos 50 e 60 produziram muitos frutos. Esses frutos que hoje a igreja colhe na China é porque alguns grãos morreram, alguns grãos deram a sua vida. Então, a morte para a qual nós somos chamados é uma condição para a frutificação. Mas talvez isso seja bem menos dramático do que o martírio para a maioria de nós. No entanto, é uma morte real, especialmente para os missionários que vão para outros países, para outras culturas. Para eles pode ser a morte, não necessariamente a morte, o término da vida, mas pode ser a morte do conforto, a morte da comodidade, a morte da separação da sua família de origem, dos seus parentes, a morte da ambição pessoal ao renunciarem a alguma carreira profissional mais rentável. Princípios que valem para todos nós. O quanto nós estamos dispostos o que nós estamos dispostos a abrir mão? O que precisa morrer para que o Evangelho possa frutificar? Bom, dessa e de outras formas, nós somos chamados a morrer para que haja uma vida de frutificação. Bom, prosseguindo, a quarta área na qual a morte é considerada o caminho para a vida é justamente a perseguição física. E Paulo é o exemplo que se destaca nesse sentido. Poucos cristãos já sofreram como o apóstolo Paulo. Foram açoites, apedrejamentos, aprisionamentos, linchamentos, naufrágio. Na verdade, o tratamento que Paulo recebeu foi tão brutal que algumas vezes ele descreveu essas situações como um tipo de morte e o livramento dessas situações como um tipo de ressurreição. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele nós temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Bem, gente, nem todos os cristãos que são assediados pela morte são repetidamente resgatados como Paulo foi. Não existem promessas de imunidade, nem de libertação, do tipo, que se você for fiel a Cristo, nenhum mal te acontecerá, nenhum sofrimento passará por sua vida. Muito pelo contrário, Jesus, para os seus discípulos, dizia: olha, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. Ou seja, a partir do momento que nós professamos a nossa fé em Cristo, há de se esperar que a gente seja de alguma forma rejeitado, desrespeitado, mal compreendido. Então, não existem promessas de imunidade, de livramento, de sofrimento, de perseguição. Em vez disso, mesmo em meio a situações de morte, nós podemos experimentar a vida. Paulo fala sobre isso um pouco mais adiante, nessa mesma carta, quando ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre compartilhamos em nosso corpo
a vida e a morte de Jesus. Mesmo quando nós estamos sendo afligidos fisicamente e sendo conscientizados da nossa própria mortalidade, nós podemos contar com o vigor espiritual que Jesus nos proporciona. Mesmo antes de a ressurreição acontecer, nós podemos experimentar a vida de Jesus em nós, essa vida plena, essa vida abundante da qual ele fala em João capítulo 10, versículo 10. No final, Paulo não foi liberto, mas ele foi executado e ele selou o seu testemunho com o próprio sangue. E no último livro da Bíblia, o povo de Deus é advertido a respeito da perseguição e do martírio. Jesus diz lá para a igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, não temas as coisas que tens de sofrer, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, a morte inspira terror em muitas pessoas, mas é justamente na morte que Deus revela o que é a vida. E esse é o quinto aspecto, em que o paradoxo, do cristianismo se apresenta. Um dos maiores humoristas do Brasil, nunca gostei muito dele, mas Ari Toledo passou mais de 6 décadas fazendo o que mais gostava. Ele contava piadas e então, para ver as pessoas sorrindo. E antes de morrer, ele morreu no último dia 12 de outubro, agora de 2024, aos 87 anos, ele deu uma entrevista para o Jornal Extra. E ali ele falou sobre o momento e o medo que ele sentia de que a morte estava chegando. Ele disse, olha, quem fala que não tem medo da morte é um mentiroso. Mas para nós cristãos, a morte não é horrível. É verdade que o processo da morte pode ser confuso, doloroso. A morte não é algo agradável. Na verdade, a própria Bíblia, ela reconhece isso ao chamar a morte de o último inimigo a ser destruído. Ao mesmo tempo, nós cremos que Cristo Jesus destruiu a morte. Ele a derrotou pessoalmente por meio da sua ressurreição, de tal forma que a morte, não tem mais autoridade sobre nós. Consequentemente, nós podemos testemunhar, assim como o apóstolo Paulo, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você não tem mais poder. Então, ao refletir sobre a morte e se preparar para ele, um texto que pode nos auxiliar bastante é o testemunho do próprio apóstolo Paulo sobre a vida e a morte, registrada em Filipenses capítulo 1, nos versículos 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Vida, para Paulo, significa Cristo. Era impossível para ele imaginar a vida sem Cristo. Assim, a gente pode compreender o desejo dele de morrer, porque a morte é lucro, ou seja, a morte é mais de Cristo. No entanto, ele sabia que iria viver um pouco mais de tempo ainda, porque havia mais trabalho que precisava ser feito nesse mundo. Mas o princípio é claro: se para nós a vida significa Cristo, então a morte é um ganho, é um acréscimo na vida. E de fato, a vida futura no reino de Deus será muito melhor do que a vida como nós a conhecemos hoje. Apocalipse, nos seus 2 últimos capítulos, nos apresenta a vida reservada, preparada para todos aqueles que creem. No novo céu e na nova terra, ali diz, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Todas as coisas serão feitas novas. Sempre que a gente reflete sobre o futuro que nos aguarda com Cristo, nós podemos dizer, o melhor ainda está por vir. A morte, ela é contrária às leis da natureza e é desagradável. De certa forma, ela nos apresenta, ou ela nos coloca diante de uma realidade terrível, que é a nossa própria finitude. Morte é o fim da vida como nós a conhecemos. Mesmo assim, em todas as situações, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, precisamos morrer. E estaremos dispostos a morrer somente quando entendermos a beleza da vida para a qual a morte nos leva.
Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. Pessoas verdadeiramente cristãs são descritas como aquelas que estão vivas de entre os mortos. Não porque nós desejamos a morte pela morte, mas porque a morte nos conduz para a vida. Em esses vários aspectos que a gente pode refletir nesse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado pela viva esperança que nós temos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender o significado da morte na nossa jornada. Nos ajuda, Senhor, a entender que a morte, em seus vários aspectos, ela é necessária para que nós encontremos a verdadeira vida. Nos ajuda a entender, Senhor, esta verdade profunda. E assim que o Senhor possa nos consolar e possa nos ajudar a entender o significado e o sentido da morte nos seus vários aspectos. Que essa palavra, Senhor, nos inspire, nos anime e nos conduza no caminho da vida. Mesmo que nós tenhamos que passar muitas vezes pela porta da morte. Assim, eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. E se você precisar de alguma informação da Luterana Floripa, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Não deixe de entrar em contato conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.